boa noite, meus queridos alunos do EJA, etapa de número 4. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Adriano de Alcântara, seu professor de inglês aqui do canal Educação. Como estamos, gente? Todo mundo bem, todo mundo tranquilo, descansados depois do final de semana, tenho certeza. E esperando, é claro, muitas coisas boas do encontro de hoje, muita informação, muito aprendizado e é claro, né, gente, essa participação de vocês, ela é crucial, a participação de vocês, ela é importantíssima. Muito boa noite aos polos que estão nos assistindo agora, o pessoal que nos acompanha em Oeiras, pessoal que está nos acompanhando agora direto de Pajeú, do Piauí, sejam muito bem-vindos. A participação de vocês, ela é preciosa, ela é muito importante, porque sem ela, gente, a aula fica mais parada, né, gente? Fica mais chata, não adianta. É a participação de vocês que faz a roda girar, a roda do conhecimento, é claro, né, gente? Então, participem, respondam as questões, façam perguntas, tirem as dúvidas de vocês, utilizem esse espaço da melhor maneira possível. Então, aquele salve a todos que estão nos acompanhando agora nessa segundona, nossos 2 últimos horários, vocês já sabem, nós estamos aqui no nosso encontro de inglês. Vamos que vamos, gente, que é continuação do conteúdo que a gente estava vendo na aula passada, né, galera? Na nossa segunda-feira passada, a gente estava tratando, olha só, de pronomes. A gente falou de pronomes pessoais, falou de alguns adjetivos possessivos, falou até de alguns reflexivos. A gente vai um pouquinho mais adiante também, porque é um conteúdo muito vasto, galera. Falar de pronomes é muita coisa, tem muita informação. Então a gente vai pincelando aqui, falando um pouquinho mais ali, um pouquinho daqui. A gente percebe que tem falado já de muita coisa, porque, mais uma vez, é muita informação. Então, esteja ligadinho, participe do encontro, que eu tenho certeza que vai ser bastante proveitoso. Vamos que vamos, nossa aula está começando. Olha só, eu sou o professor Adriano, vocês já me conhecem. Nosso encontro de todas as segundas-feiras já está marcado, não adianta, a gente sempre está por aqui. Todas as segundas-feiras à noite. Nossa aula é de inglês, a nossa English Class. E a gente já sabe, o conteúdo que nós vamos tratar no encontro de hoje é a continuação, olha só, do que a gente já viu sobre os pronomes pessoais e também dos adjetivos possessivos. Aqui, galerinhas, eu quero que vocês percebam. A gente vai começar do texto que a gente tratou a aula passada, mas também vai um pouquinho mais além, vai um pouquinho mais à frente. Por quê? Porque é a partir desse texto que a gente vai gerar nossos sentidos, vai fazer os nossos significados. Vamos que vamos então? Olha só, observe que o nosso roteirinho do nosso encontro mudou um pouco, olha só. Agora ele ficou um pouco mais organizado, ele ficou padronizado, a verdade é essa. E aí dá para você perceber, observe bem, o objeto de conhecimento. Qual é o objeto do conhecimento que a gente vai tratar no encontro de hoje? O estudo dos pronomes. É esse o nosso foco, falar sobre pronouns. E aqui eu já faço aquela breve pausa para falar para vocês o que é um pronome, né, gente? Pronomes que estão a favor, estão ajudando, estão aí dando um suporte para os nomes. É para isso que serve um pronome. São pronouns, ok, gente? São pronomes. Pronome é aquele que está lá do ladinho, que está lá ajudando os nomes. Professor, como é que ele ajuda um nome? Ele ajuda, gente, principalmente substituindo um nome. Professor, quando ele substitui um nome, ao invés de falar Adriano, que é meu nome, se eu falar assim, ó, ele é um não pronome, é um pronome. E ele substitui o meu nome, é para isso que serve. Então, gente, em outras palavras, o pronome, ele faz referência, ele se refere a alguém.
e a partir disso ele evita uma repetição. Então, olha só, ele faz referenciações. Ele se refere a algum termo. Então, nosso objetivo do encontro de hoje é construir sentidos, fazer significados a partir de referenciações, utilizando então os nossos pronomes, utilizando os pronomes pessoais. Tudo bem, gente? Então essa é a nossa finalidade do encontro de hoje, o nosso objetivo para a aula de hoje, esse foco no estudo dos pronomes e a partir do estudo dos pronomes resolver toda essa questão referente a referenciações. Fazer uma referência. Ok, gente? Então é isso aí. Vamos que vamos. Observa só os 3 pontos. O primeiro, o objeto de conhecimento, o nosso conteúdo da aula de hoje. Em seguida, o nosso objetivo. Para que é que serve esta aula de hoje? Qual é a intenção que a gente tem até o final? E depois, olha só, da teoria à prática. O que a gente vai fazer no encontro de hoje, gente? No encontro de hoje, nosso foco vai ser a interpretação textual. Vamos interpretar textos e também resolver algumas questões. E agora, galerinha, fica logo aqui para vocês a dica, hein? Toda a aula aqui do canal Educação, a gente vai ter uma atividade para casa, pessoal. Para que essa atividade para casa, professor? Para a gente praticar, galera. Nem adianta, precisa praticar, gente. Se você não praticar, não tem jeito, a aprendizagem ela fica limitada. Então, para casa no encontro de hoje, você vai ver os slides 55 e 61. A 61, melhor dizendo. Então, slides 55, 56, 57, 58, 59 e 60, 61. Tá bom, gente? São estes que serão utilizados para casa. Aula que vem, a gente inicia a partir da atividade que ficou para casa. Tá bom, gente? Então, é isso que a gente vai fazer no encontro de hoje. Esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo para o encontro de hoje. Belezinha? Professor, e qual a habilidade da BNCC vai nos dar esse suporte? Qual a habilidade da BNCC vai ser o foco do encontro de hoje? Qual é a habilidade em foco? A habilidade em foco é a habilidade número 23. Observa só a habilidade número 23. Ela diz o seguinte: para hoje nós iremos empregar de forma inteligível, ou seja, de maneira que dê para entender, os pronomes pessoais. Quais são os pronomes pessoais? I, you, he, she, it, we e they. Estes são os pronomes pessoais. E também observar, olha só, os adjetivos possessivos. Quais são eles? My, your, his, her, its, our e their. Estes são os nossos pontos-chave do encontro de hoje. E eles serão usados, olha só, para fazer referências, como a gente ia falar agora há pouco. Fazer referências sobre objetos de sua propriedade e do outro. Quando eu falo de propriedade, estou falando dos possessivos. É meu, é seu, é dele, é dela. É para isso que servem os possessivos, para mostrar a posse de alguém em relação a alguma coisa, ok? Então essa é a nossa habilidade da BNCC que está sendo enfocada no encontro de hoje. Take a closer look, dá uma olhadinha mais de perto. Galerinha, na aula passada a gente falou muito sobre os tipos de pronome. E aí para hoje eu queria fazer uma revisão bem rápida para que a gente possa depois, em seguida, ver mais alguns exemplos sobre os pronomes. Então para a gente começar, falar aí de pronome sujeito e de pronome objeto. Professor, como é que eu faço isso? Dá uma olhadinha. Quando se trata de pronomes, você pode pensar em pronomes sujeito e objeto. Esses aqui são os pronomes conhecidos como pronomes pessoais, tá bom?
Pronomes pessoais. Gente, os pronomes pessoais, eles vão trazer para você, meu querido aluno, a ideia de se referir a pessoas. Se você pensa, por exemplo, na sua frase como sujeito, verbo e objeto, você percebe que pronome não vai tratar de sujeito. Ou melhor, não vai tratar de verbo, perdão. Pronome jamais vai tratar de verbo. Pronome não se refere a verbo, pronome se refere a nome. Então ele vai poder ser o seu sujeito ou o seu objeto dentro da frase. É claro, eu estou falando só daqueles termos mais essenciais, daquilo que não pode faltar no seu texto, na sua frase, tá bom? Então, se eu tiver uma referência ao sujeito, você vai utilizar os pronomes pessoais sujeito. Se você estiver se referindo ao objeto, então você vai utilizar os pronomes pessoais objetos. Tudo bem, gente? Simples assim. Professor, o que é que a gente usa em português que é semelhante de alguma maneira a isso daí? Como é que a gente faz? Gente, em português, o que a gente tem mais próximo disso daqui são os pronomes do caso reto e do caso oblíquo. É isso que a gente entende em português como os pronomes pessoais sujeito e objeto da língua inglesa. Então, olha só, se você utiliza a primeira pessoa do singular, eu, quando você torna ela objeto, I se transforma em me, primeira pessoa do singular. Já a nossa segunda pessoa, no caso aqui, gente, a segunda pode ser do singular, mas também pode ser do plural, viu? Segunda do singular ou do plural, you. Vai ficar a mesma coisa, professor? Sim, fica a mesma coisa, não tem problema nenhum. Você vai usar a mesma palavrinha, a mesma forma, tanto para utilizar o singular, quanto para utilizar o plural. Ok, gente? Então eu tenho aí, olha só, you como sujeito e you também utilizado como plural. E é sujeito e também é objeto. Já na primeira pessoa, quando você trata de plural, observe bem, você vai ter o sujeito we, somos nós, e o objeto as. Estou falando também de nós, também estou falando da gente, mas agora com a função na frase de sujeito, ok? Função sujeito na sua frase. Já a terceira pessoa do plural, observa bem, terceira do plural, eu tenho they, são eles. Eles ou elas. Perceba que quando você trata esses pronomes como pronomes objeto, aí você já vai ter them ao invés de they. Esse them vai ser pronome pessoal objeto da sua frase. Beleza? Professor, e quando eu estiver tratando de terceira pessoa do singular, esse aqui você tem que ter cuidado. Porque terceira pessoa do singular, aí aqui, gente, a gente já vai ter, olha só, três possibilidades. A gente vai ter três formas. Quais são as três possibilidades? He, sujeito masculino, olha só. She, sujeito feminino, olha só. E it é o meu sujeito neutro. Observe só. Professor, sujeito neutro? Isso mesmo, sujeito neutro. Como é que eu uso esse pronome neutro, então, professor? Em inglês, simples demais. Você vai usar o pronome neutro quando não for pessoa, gente. Se for pessoa, você não utiliza esse pronome neutro. Professor, então posso dizer que esse it, ele é usado para coisas, objetos, animais. É basicamente isso, gente. Porque não são pessoa, tá bom? Então esse it, eu posso entender ele como o que a gente chama de não pessoa. Qual seria o não pessoa? Aquele que não se refere a pessoas. Cadeira, cadeira não é pessoa. Celular, celular não é pessoa. Eu vou usar it.
Um cachorro que você encontrou na rua, it. Você não vai chamar esse cachorro de he ou she, porque você não conhece esse animal, você não tem intimidade, é apenas um cachorro. Então você vai usar o pronome it para identificar esse cachorro, tá bom? Então, se não for pessoa, sempre lembre de utilizar it. Pessoal, é só essa a função desse it? Não, esse it também tem outras funções. Mas por hora, eu acho que não vale a pena a gente mencionar. São muitas as funções. Por hora, essa função de ser utilizado para marcar não pessoas, para referenciar não pessoas, já está de bom tamanho, tá bom? Então, olha só, vamos por partes. O primeiro deles, eu tenho ali he, sujeito masculino, ele. Quando eu transformo ele em objeto da minha frase, ele vira him. Já na terceira do singular do feminino, she se transforma em her. É ela, sujeito, e ela, objeto. She se transforma em her. Belezinha? E, por fim, o nosso neutro, ele vai seguir a mesma palavrinha, ele não vai mudar, ele não vai variar. Então, olha só, he se torna him, she se torna her e it também se continua it, não muda, não altera. Show de bola? Pessoal, aqui é só para a gente fazer um remember, é só para relembrar um pouquinho do que a gente já viu no nosso encontro anterior, tá bom? Então vamos falar aqui rapidinho sobre o que são esses pronomes, entendendo um pouco o que é um pronome em inglês. Os pronomes são palavras que substituem substantivos. Opa! Então o professor quer dizer que a função de um pronome é fazer a substituição de um substantivo. Verdade. Pronome. Nomes, na grande maioria das vezes, são substantivos. Professor, nome só é substantivo? Não. Nome também pode ser um numeral, por exemplo. Mas, na grande maioria das vezes, nome é substantivo. Professor, o que é o substantivo? Repete aí pra gente. Vamos relembrar. Relembrar é viver. O que é um substantivo? Gente, substantivo é tudo aquilo que dá nome às coisas, que nomeia as coisas. Então, olha só, se você aponta para alguma coisa e diz, olha, isso é uma cadeira, isso é um celular, isso é um computador, essas palavras são substantivos, porque você está dando nome àquelas coisas, você está nomeando-as. Olha aí, ó, você está dando nome. Pronome. O pronome substitui esse nome em algum contexto. Tá ok? Então é isso que é um substantivo, aquela palavra que te dá nomes. Professor, então o pronome pessoal é aquele que vai tratar de pessoas. Basicamente é isso. É aquele que se refere a pessoas, a gente. Ok? Seja na função de sujeito, seja na função de objeto. E é óbvio que existem muitos outros, né, pessoal? Muitas outras possibilidades de pronomes. Pronomes demonstrativos, pronomes interrogativos, pronomes reflexivos. São muitos. Estes são muitos. Por hora, a gente vai ficar com essa ideia aqui inicial de pronomes pessoais, sujeito, e pronomes pessoais, objeto. Ok? Frequentemente, olha só, nós utilizamos esses pronomes, pessoal, para evitar repetição dos nomes, para evitar repetir os substantivos. Se você evita essa repetição, você usa o pronome, para não ficar falando sempre a mesma coisa. Simplesmente você muda uma coisa pela outra, você substitui o substantivo. Os pronomes têm formas diferentes para as suas diferentes funções, para as suas diferentes formas, como a gente já acabou de falar. Pronome sujeito é de uma maneira, pronome objeto é de outra maneira, ok?
Então é isso. Vamos praticar? A gente viu esse texto na aula passada, mas eu acredito que seja de grande importância que a gente possa refletir um pouco mais sobre ele, tá bom? Então assim, olha só, para a gente relembrar sobre esse texto, eu começo falando um pouquinho sobre o gênero textual a que ele pertence. O gênero textual dele é o cartaz eletrônico. No caso aqui, é mais próximo de uma propaganda, pessoal. Eu vou colocar aqui no quadro, ó. É um advertisement. Professor, e propaganda é tudo isso aí em inglês, advertisement, por não é? Em inglês a gente fala isso. Advertisement, que é diferente, olha só, é diferente da propaganda que a gente chama em inglês de propaganda. Professor, qual é a diferença então? A propaganda, pessoal, é a propaganda política. É diferente, não é mesmo? É diferente. Já o nosso advertisement é aquela propaganda simples. É aquela propaganda que só quer te convencer a fazer alguma coisa, a comprar alguma coisa, a vender alguma coisa, a experimentar algum produto, a promover alguma ideia. É para isso que servem as propagandas. Então, gente, para que vocês relembrem um pouco sobre esse texto, eu vou deixar que vocês leiam ele durante 2 minutos, tá bom? 2 minutinhos, suficiente para vocês lerem o texto. E durante essa leitura, eu quero que vocês observem bastante detalhe nesse texto, principalmente com relação à sua função. Já falei qual é a função dele. A função dele é promover alguma coisa. Propaganda é isso, né, gente? É a promoção de alguma coisa. E eu quero que vocês me digam duas coisas. O que esse texto está fazendo propaganda e qual recurso esse texto utiliza para fazer essa propaganda, tá bom? De novo, eu quero que vocês leiam o texto usando 2 minutinhos e durante a leitura vocês me digam o que esse texto está promovendo, já que é uma propaganda, e também eu quero que vocês me digam que recursos vocês utilizam para que essa propaganda seja bem sucedida, para que a propaganda alcance o seu objetivo, ok? Então, 2 minutinhos para vocês fazerem a leitura, 2 minutos na tela. Boa leitura para vocês.
E aí, galera, como é que foi a leitura de vocês? Foi uma leitura tranquila? Foi difícil? Foi fácil? Foi mais ou menos? Coloca aí no chat pra mim. Professor que tá lá no polo, auxiliando aí, olha só, por gentileza, coloca aí a opinião dos nossos queridos alunos, é importante. Eu quero saber de vocês como foi essa leitura. Foi uma leitura dinâmica? Foi fácil? Foi tranquilo ou não? Foi uma leitura difícil? Uma leitura complicada? Me falem. Porque se vocês não me falarem, eu vou continuar colocando esses mesmos textos. Eu quero saber de vocês. Professor, olha, tá legal, o nível de texto é esse. Ou então, não, professor, tá muito difícil. Diminui um pouquinho aí o nível do texto. Ou então, não, professor, tá muito fácil. A gente tá conseguindo fazer aqui tranquilo. Pode mandar ver aí nos slides. Pode mandar ver aí nos textos. Vocês podem e devem nos dar esse feedback, esse retorno. É muito importante. Ok, gente? Vamos ver então sobre esse texto. O que esse texto traz pra gente? Dá uma olhadinha, ó. Esse texto fala sobre digital magazines. Pessoal, o que é uma magazine? Magazine, dá uma olhada na imagem. São revistas, pessoal. Revistas digitais. Olha aí, ó. Digital magazines. Ah, professor, então tá falando aí sobre revistas digitais. E aí, olha só, você vai observar que lá embaixo, lá na barra vermelha, aparece assim, ó. Search, checkout and read. Professor, apareceram 3 verbos seguidinhos. Pesquise, cheque e leia. Que recurso é esse, gente? Galera, quando você vai direto pro verbo, não seguindo aquela sequência sujeito, verbo e objeto, quando o sujeito vai embora, você tem diretos verbo e objeto, como é o caso aqui, ó. Search, checkout, read, verbo e objeto. Essa sequência é a sequência do imperativo, galera. Esse é o imperativo, gente. É o imperativo afirmativo. Professor, então quer dizer que quando eu falo no imperativo, eu uso o imperativo, eu vou falar direto com o verbo verdade. Deixa esse sujeito de lado, você não precisa dizer quem é o sujeito. Por quê? Porque o seu sujeito é realmente a pessoa que está recebendo aquela mensagem. Então você não precisa falar sobre ele ou ela. Você vai direto. Pesquise, cheque, leia. É para isso que serve os verbos no modo imperativo, tá bom? Te dá uma ordem. Faça isso. É algo direto. E isso, gente, é muito usado nas propagandas. Por quê? Porque na propaganda, a função da propaganda é te convencer de alguma coisa. É promover alguma coisa. E essa promoção de ideia ou de produto, de alimento, seja do que for, essa promoção certamente ela pode ser feita através do imperativo, de uma ordem. Se você pensa, por exemplo, em um restaurante, quais seriam alguns verbos de ordem para o restaurante? Você pode pensar em verbos como experimente, coma, saboreie, beba, compre, aproveite a promoção, economize. Tudo isso aí, gente, são artifícios da propaganda para fazer com que você consuma o produto, para fazer com que você compre realmente. Ela já te dá a ordem direta, você não precisa nem pensar em muita coisa, não. Compra, compra, compra. Faz, faz, faz. Viaja, viaja, viaja. Então, esse tipo de propaganda vai direto ao ponto, sem precisar de muito rodeio, tá bom? Então, aqui, ó, ele te dá 3 verbos de uma vez. Search, check out and read. Pesquise, cheque e leia revistas digitais. Olha só. E ele te dá aí o conselho. Onde é que você deve fazer isso? In the RB Digital. Ah, professor. Então, olha só. É o aplicativo. Olha aí o app. Aplicativo. Olha aí o nome do aplicativo, ó. RB Digital. Esse é o nome do aplicativo. Tá aqui do lado, ó. RB Digital. Ou ainda no seu navegador, browser é o navegador de internet, tá bom, gente? É o navegador de internet. É o seu browser. Com isso, acho que já dá pra gente responder essas perguntas. Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhada? Questão número 1. O cartaz eletrônico
Ele faz alusão a quê? Letra A, a compra de espaço para armazenagem de conteúdo digital, gente, espaço. Não, ele não está falando de espaço de armazenagem, não. Letra A não é nossa resposta. Letra B, compra de exemplares antigos de revistas físicas. Falou em revista física? Não, só falou de revista digital, não falou sobre revista física. Letra C, venda de produtos eletrônicos e seus elementos acessórios. Não, gente. Tá vendendo aí celulares, né? Tá vendendo aí TVs, computadores, notebooks? Não. Muito menos os acessórios. Também não. Tá vendendo carregadores de celular, carregadores de computador, fones de ouvido? Não, não é essa a intenção desse texto, não. Letra C não é nossa resposta. Letra D fala em oferta de revistas digitais de vários tipos para leituras em dispositivos eletrônicos. Opa, nossa letra D parece ser nossa resposta correta. Mas vamos ver a letra E para ver se a gente elimina ou não. A letra E fala ao fenômeno de disseminação de conteúdo digital por vários canais digitais no mundo virtual. Galera, o texto está falando somente do fenômeno? Somente do fenômeno? Olha, aumentou aí, gente, a quantidade de pessoas que leem no formato digital. Não, gente. Não é isso. Não está falando só de conteúdo digital. Nossa resposta correta é a letra D de dado. Beleza? Essa aqui foi a questão 1, só para a gente aquecer os motores. Vamos continuar? Vamos mais uma, vamos mais uma, vamos mais uma? Olha só, ainda sobre o texto. Questão agora de número 2. Questão número 2 na tela. No cartaz eletrônico que divulga determinado produto, deduz-se que, galerinha, vocês vão ter para responder essa daqui 2 minutos também. Galera, o que é que você observa nesse cartaz eletrônico? Letras A, B, C, D ou E? O que é que você marcaria numa questão dessas? Meu querido professor mediador, professor que está aí no polo, pessoal que está aqui online, olha só, em Pajeú do Piauí, por gentileza, coloca aí no chat quais são as respostas dos seus alunos, o que, é que eles estão dizendo. Pode colocar o nome do aluno que está falando e a resposta ao lado. Pessoal que nos acompanha no YouTube, a participação de vocês também é muito preciosa. Coloque aí qual é a sua opinião, o que é que você marca nessa questão. 2 minutos para vocês responderem, hein? Vamos lá, 2 minutos na tela.
E aí, gente, que vocês marcariam? Tô esperando a resposta de vocês, galera. Que vocês marcam numa questão como essa? Presta atenção aí, que vocês marcam? Gente, olha só, a letra A fala de revistas digitais que podem ser lidas somente por aplicativo. Olha, quando a gente responde essas questões, gente, na hora que a gente vê um somente, apenas, todo, a gente já levanta as orelhas, né? Fica de orelha em pé, cuidado. Somente não, gente. Nosso texto diz, olha só, que a gente pode ler tanto pelo aplicativo quanto pode ler pelo nosso browser, pelo nosso navegador, pelo abridor aí da internet. Letra A não responde. Letra B de bola. As revistas digitais podem ser lidas tanto pelo aplicativo quanto pelo navegador. Opa, parece que a gente encontrou nossa resposta. Mas vamos ver as outras para ir eliminando, né? Letra C fala: o download do arquivo não fica armazenado na biblioteca do. Falou disso, gente? Falou de armazenamento? Não falou sobre isso. Letra C não responde. Letra D de dado. Não haverá custo adicional para armazenagem em nuvem do conteúdo. Gente, nem falou de preço, nem falou de nuvem. A letra D não tem nada a ver. E a letra E fala que um valor módico, aquele valorzinho simbólico, vai ser cobrado por boleto ou cartão de crédito para que se tenha acesso a serviço. Falou, gente, de valor? Não. Falou de modo de pagamento? Boleto, cartão de crédito? Nada disso apareceu no nosso texto. Então, nossa resposta realmente, galerinha, é a letra B de Brasil. Vamos ver se dá tempo a gente responder mais uma? Olha só, ainda sobre o nosso texto, hein? Para finalizar sobre esse texto. No texto acima aparece a palavra your. Eita, professor, verdade. Esse your é um pronome que em inglês a gente vai chamar de adjetivo possessivo. É aquele que determina posse. A posse do quê? Vamos ver, olha lá, retorna para o texto. Cadê o your? Ah, professor, tá aqui, ó. Your browser, bem aqui, ó. No seu navegador. Beleza, volta lá. Então, gente, esse your se refere a quem? Aos emissores. Quem enviou essa postagem? Letra B, os criadores do aplicativo? Não, gente. Nem para quem enviou, nem para os criadores. Aos receptores. Ah, agora sim, né, gente? É quem está recebendo. Recebeu a informação. Abra no seu navegador, no seu aplicativo. Letra C, olha só. Receptor da mensagem, aquele que está recebendo a informação. Letra D, ao próprio navegador? Não, gente, não é ele, não. E letra E, os aplicativos que são utilizados também. Não é isso que nós estamos propondo com esse your. Ele está se referindo aos receptores da mensagem, aqueles que estão lá recebendo a mensagem. Ou seja, os leitores, potenciais compradores desse produto. Ok, gente? Então é para isso que serve, olha só. O pronome, para substituir um nome, ao invés de dizer assim, você, consumidor, ele não precisa dizer, ele só vai com o your. Abra no seu abridor, no seu navegador de internet, no seu aplicativo. Então você vai ter acesso ao conteúdo a partir dele. Então esse your, ele já vai guiar direitinho a quem você está se referindo. E lembrando que esse your marca posse. É seu navegador. O navegador é possuído por você. Esse navegador, ele é seu. Ele é de sua posse. Por isso a gente chama de possessivo. Ok? Galerinha, a gente agora vai fazer aquele break, vai fazer aquele intervalo que vocês já conhecem. Rapidinho, é só mesmo tempo de beber uma água, esticar um pouquinho as costas e retornar. A gente faz isso justamente para ter o tempo entre troca de professores nos estúdios. Mostrar também, é claro, um anúncio, um advertisement para vocês. Então, são apenas 3 minutos, é tempo suficiente para fazer rapidinho essa troca. Bebe água, volta e aí a gente continua o nosso encontro. Vocês lembram que são 2 aulas seguidas, hein? Não esqueça. São 2 aulas de inglês
seguidas. Então, 3 minutinhos de intervalo, voltamos já já, ok?